Bom dia, sinergéticos. Prazer tê-los de novo aqui. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, finalizando o ano de 2020, famoso ano de inflexão da nossa curva civilizatória e muita gente especulando com o que virá pela frente. Então, o nosso tema de hoje vai ser praticamente um resumo bem sintético para reflexão até o dia 16 de janeiro, quando nós retornaremos com as nossas lives. Até lá, vamos refletir bastante, acompanhar o que realmente saiu inteiro no início do ano que vem. O ano foi instigante no sentido de que todos os paradigmas conhecidos pela civilização praticamente foram colocados à prova, foram questionados, foram desafiados, e nós estamos literalmente reconstruindo uma civilização. Eu vou falar rapidamente sobre um assunto que foi colocado na Rio+20 em 2012, está num dos vídeos que nós colocamos aqui, que são as atividades, quando foi dito na reunião Humanidade 2012, patrocinado pela Fiesp e Firjan, e o mundo inteiro estava lá. Foi dito o que essa semana foi discutido num grupo de engenharia no Rio de Janeiro, da UFRJ, em que eles disseram o seguinte: nós temos que refazer toda a matriz energética. Tá? Por incrível que pareça, o principal agente do Estado que estava lá era o Dr. Altino Ventura, junto com Pinguelli Rosa, Clarice Ferraz e também um colega deles, que eu já lembro o nome dele. Então, o debate foi sobre a matriz energética mundial e brasileira, obviamente, e a questão da privatização ou não, da modernização. Bom, quem lembra, eu fiz isso exatamente no dia 1º no Sindicato dos Engenheiros, né? Aqui em São Paulo, eu dei o mesmo tipo de debate e chegamos às conclusões do que foi colocado na Rio+20 em 2012, dia 16 de junho, que, em resumo, foi dito naquela época, foi o seguinte: a internet mudou o mundo da humanidade, mudou a condição da humanidade de forma quase que impossível de se determinar o tamanho da mudança. Como isso já faz exatamente 8 anos e meio, agora você olha para trás e fala assim: cara, você nunca esteve tão atual como está sendo agora. A internet mudou toda a humanidade. Foi dito, está escrito lá nos anais daquela reunião. Eu disse. Né? E na mesma reunião eu coloquei, na sequência do raciocínio, eu coloquei: se nós não mudarmos a matriz energética mundial para um sistema integrado e sinergético, nós não teremos solução para a matriz econômica mundial. Então, com base nisso, todo mundo falou: você só falou isso, cara. Você não ia falar da internet e energia, não ia falar... Meu caro, é o seguinte: tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Não poderia ser feito isso em 2012. As coisas não estavam devidamente amadurecidas, tanto as questões econômicas, técnicas, né, sociais, amadurecidas. E algumas até tinham que apodrecer para realmente se viabilizar o momento sinergético que nós estamos propondo. Que se resume agora num termo mais popular, né? Vamos chamar aí, né? A questão da especulação civilizatória. Então, o que tem de futuro agora, a partir do ano que vem, é que tudo que é podre, tudo que é especulação pura e simplesmente tende, obviamente, né, a ser literalmente escancarado, virar coisa do passado e não produtivo para a nova civilização que virá. Tá? Então, a nova civilização é jovem, é de internet, é de tecnologia de informação, só que também precisa amadurecer e ser orientada essa garotada que está chegando. Porque eles estão no mundo ainda dos joguinhos eletrônicos. Então, tem muita coisa que acontecendo nos bastidores das redes de computadores, que não vai dar tempo de explicar hoje, mas foi o mote desse ano, tá? Em termos de
ataques virtuais, tentativas de domínio de servidores, a Deep Web, vai por aí afora. Isso está diretamente relacionado com o novo modelo de vida que nós teremos o ano que vem. A digitalização é irreversível, a internet é irreversível, e a questão energética chegou a hora. Tá? Tive a grata satisfação de saber que essas nossas lives chegam em gabinetes bastante importantes lá na Esplanada dos Ministérios, talvez até do Planalto também. Então, a nossa responsabilidade aqui, Nonato, Castelo e o nosso visitante, o Roberto Diniz, doutor lá da Paraíba, está aí para constatar e a gente consolidar uma avaliação do que aconteceu em 2020 que possa afetar o desdobramento das questões sinergéticas, que, resumidamente, é o seguinte, né? Se não houver a integração com resultante sinergética ou sinérgica, nós não chegaremos a um consenso na civilização. Todos os modelos civilizatórios foram derrubados com o advento da internet. Então, nós temos que colocar o último vetor, que é a matriz energética. Acabar com esse negócio de petróleo, de gás, de hidrelétrica, de nuclear, de tudo quanto é tipo de forma de geração, carvão, tá? Tudo isso passa para um novo modelo, que é o integrador de todas as fontes. Não é que elas vão desaparecer. Viu, Roberto? O que eu estou tentando aqui é passar o conceito do que é uma versão sinergética Smart Grid, né? Uma rede inteligente sinergética. Tá? Então, o que ela tem de principal é o seguinte: ela não quebra com nenhum dos modelos vigentes, mas minimiza o peso ambiental de cada um deles a ponto de você conseguir, sinergeticamente, colocar isso dentro de uma matriz física, elétrica, tá? De potência, capaz de recuperar toda a perda elétrica, térmica, né? Eletrotérmica, e também todo o resgate ambiental necessário. E, no caso desse ano, nós tínhamos eleito o tema desse segundo semestre, o resgate ambiental urbano, porque a nossa civilização hoje está praticamente urbana e precisa ser cuidada. Não adianta ficar falando da mata do Amazonas, da mata do Goiás, do Centro-Oeste, do Pantanal, sendo que o ser humano está nas cidades. 83% da nossa civilização brasileira está já nos centros urbanos. Consequentemente, a nossa preocupação é por aí. Então, esse é um resumo muito sintético do que nós fizemos durante o ano, nossas buscas. Com relação à semana, né, eu puxo aí o assunto, a famosa, né, questão biológica, tá? Ainda é um pano, uma nuvem de fumaça, não é pano de fundo, ela é uma nuvem de fumaça para atrapalhar a visão do que realmente está acontecendo. Tá? E nós temos que ter esse cuidado. O que está acontecendo no planeta é uma guerra tecnológica para domínio do ambiente digital, para criar uma condição de lockout. Eu vou resumir muito rápido o que vem a ser lockout. Lockout é quando forças poderosas econômicas aterrorizam a população para tirar ou extorquí-la de maneira quase que indefesa. Ou seja, com essa histeria que aqui em São Paulo se instalou essa semana, né? Que diz que nem festinha de aniversário vai poder fazer com criança de 2 a 3 anos. Tá? Então, essa, vamos dizer assim, maneira de criar uma histeria e subjugar uma população é absurdamente perigosa. Eu vou dar um dado aqui de probabilidade em questões de análise de pandemia, não vou entrar no mérito se é dessa ou de qualquer outra. Uma vacina, qualquer tipo de vacina, ela tem um percentual de eficácia. Então, uma vacina, vamos supor, você inoculou, né, a vacina em 100 pessoas, dá um número assim que todo mundo consiga entender, né? Ela vai ser eficiente em, no máximo, as 60 pessoas, e olhe lá. Tá? O restante, ela não tem tanta eficácia, elas não têm 100% de eficácia. Então, você faz uma vacinação,
40% ainda pode estar vulnerável a ser contaminado. Ou simplesmente não acontecer nada porque ele estava fora da faixa de eficácia da vacina. Os 60%, que também tem vamos dizer assim, uma relação muito grande com a qualidade do paciente que tomou, né? Se tem comorbidade ou não, se tem alguns outros fatores que possam prejudicar. Bom, no final da história, podemos deixar assim, 50%, 50% de eficácia e ser completamente um placebo. O que ocorre se você inocular isso em 200 milhões de pessoas? Você vai ter, resumindo, tá? Você vai ter 100 milhões que serviu para alguma coisa e 100 milhões que não serviu para nada. Placebo puro. Isso sem contar com a própria condição industrial da vacina. Tá? E, no final das contas, desses 100 milhões, vamos supor que o que não foi imunizado, que tem aí 10% de contaminados. Né? Nós teremos o quê? 10 milhões de pessoas. 100 milhões, 10 milhões. Desses 10 milhões contaminados, menos de 1% seriam efetivamente levados à morte, como está nos números atuais. Então, veja que só por questões matemáticas nós conseguimos analisar uma questão bastante real do que está sendo usado com relação a essa questão da tal da dependência biológica aí do que está acontecendo. Tem que ser analisado com pessoas sérias e pessoas que conheçam o problema, e não simplesmente políticos que nem estudam, não conhecem nada sobre administração, agora é uma administração hospitalar, né? Porque o Brasil virou um ambiente hospitalar. Tá? Então, eu, como fui administrador hospitalar, trabalhei em hospital durante 20 anos, eu sei muito bem o que eu estou falando. Então, você não pode deixar isso na mão de políticos extorquidores, simplesmente criando uma histeria nacional. Então, essa é uma questão biológica, só para fechar, para terminar esse assunto, e é especulativo também, até a minha abordagem aqui, mas tem que ser aprofundado o estudo. Vacina leva de 4 a 10 anos para ser constatada como eficaz. E olhe lá nessa porcentagem que eu falei. Bom, então essa é uma consideração minha para fechar o ano. Temos aí também essa semana, amanhã, o Dia do Marinheiro, dia de homenagem, né, à Marinha do Brasil, e no dia 11 nós tivemos, né, o Castelo aí, um ex-marinheiro, né? Amanhã, dia 13, no dia 11 foi da engenharia, e essa relação, viu, Castelo, aqui entre nós, tem muito a ver com a minha formação profissional, né? Que eu vim da área nuclear, né? Que era justamente para trabalhar nas usinas nucleares, né? De Angra 1, Angra 2 e tal. Logo, simultaneamente à minha formação, apareceu também o submarino nuclear, que até hoje está aí sendo, né, pesquisado e assim por diante. Bom, o que aconteceu de importante ontem foi o lançamento do submarino classe Scorpé, né, do Convênio Brasil-França, como o segundo submarino 100% brasileiro, construído aqui no Brasil, o Humaitá. Né? O Riachuelo foi em 2018, o Humaitá foi esse agora, ontem, né? E isso tem a ver também com o submarino nuclear, de propulsão nuclear. Tá? É um desafio tecnológico, né? Ele, tecnicamente, da engenharia, que agora é importante abordar, né? Porque homenageia também a engenharia brasileira, ele tem uma complexidade muito grande em termos tecnológicos. Tá? E, obviamente, que ninguém vende ou transfere tecnologia nuclear para ninguém. Então, é um esforço dos nossos amigos que estão lá no setor nuclear e hoje estão lá no Ministério de Minas e Energias. Então, eu quero deixar essa honra para a engenharia brasileira, né? Que realmente é uma, vamos dizer assim, uma heroína, né? No bom sentido, para manter uma qualidade suficiente para o nosso país ainda ser líder em algumas coisas. Né? A Embraer também, fazendo uma referência rápida, o Osiris Silva, o amigo que desenvolveu, conseguiu implantar essa referência mundial também, que infelizmente tem um acordo mal feito aí, que ninguém sabe onde vai terminar. Então, meus amigos, fica aqui a nossa dedicação, carinho e reconhecimento dos esforços dos nossos engenheiros para resgatar o Brasil. E eu sou um defensor dessa tese. Sem engenharia, não vão ser os especuladores financeiros
e os especuladores políticos que conseguirão recuperar o país. Tá? E como engenheiro, quase todos os melhores, né, em termos de cálculo, né, foram acabar no sistema financeiro, então eu peço a eles que voltem para o sistema de construção e obras para que a gente realmente saia do modelo civilizatório especulativo e entre no modelo de uma frase bastante interessante que eu ouvi no nosso grupo de engenheiros do Instituto de Engenharia, que é o seguinte: quer ser um bom construtor, converse sempre com o cimento, que é o único que será no futuro concreto. É uma frase que parece assim bastante sem sentido, mas é o nosso mote hoje. Tá? Se você quer trabalhar com alguma coisa que não seja especulativa, atualmente só um saco de cimento é que vai virar concreto. O resto é tudo especulação. Tá? Então, essa frase eu vi lá no nosso grupo, um colega postou, eu achei extremamente salutar relembrar que nós estamos especulando muito e concretando pouco. Tinha mais algumas coisas, mas na repescagem eu volto a falar mais rápido. É isso daí. Nonato, quer falar primeiro? Então, está contigo a palavra, Nonato. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco hoje. Bom dia, Sinergético. Bom dia, Paulo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Francisco, nosso Castelo. Muito bem aberto a nossa live hoje. E eu me direciono mais para o ano que está acabando. De uma certa forma, o ano foi difícil, o ano é difícil, ainda não terminou, mas o ano é difícil, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de combate a todos os problemas ou as nossas demandas populacionais que surgiram, né? Desde da vacina ao seu comércio, o seu forma de estudar, professores, universidades, até uma simples quitanda de vender frutas na esquina. Isso foi um desafio para todos. Isso nos surpreendeu bastante. Eu acredito que sim, o mundo vai mudar a partir dessa pandemia, né? Não será mais o mesmo. Eu só peço e agradeço a Deus por não ter sido contaminado, pelo menos até agora, né? E aos colegas, e o ano está acabando. E acredito também que nós, com nossa live, com nossa posição de momentos, criamos e seguramente demos uma oportunidade a muita gente para que tomada de decisão para a melhoria da situação. Os sinergéticos estão aqui, nós estamos implementando todo esse trabalho com muito cuidado, com muito carinho, com muito estudo, com pessoas altamente, né, bem formadas, e isso é que eu vejo. Da minha parte, eu também quero dizer obrigado, Senhor, porque num determinado momento na Bíblia, né, Jesus, que é Deus para mim, né, porque se Deus e Jesus é uma só pessoa, ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, aí tem toda uma situação sinergética, porque se você for em Gênesis, Deus começa a criação do mundo através da luz. E ele não usa, pelo menos que eu li na Bíblia, né? Leio, perdão, ele usa a palavra que é vibração, que é sinergia. Deus fez a luz e achou bom e a criou. Como? Né? Interessante, né? Puramente quântica a coisa. E dentro da própria Bíblia também tem muitos exemplos, eu estou apenas usando dois agora. E a outra é quando Jesus caminha no meio de uma multidão e uma senhora o pega na batina dele por baixo e fica curada do seu fluxo de sangue. E ele diz, está na Bíblia, quem me tocou? O apóstolo diz, mas Senhor, nós estamos no meio de uma multidão, todo mundo me tocou. Ele disse, não, alguém me tocou porque eu senti que saiu virtudes. Olha só, essa energia funcionando aí de Deus. Então, eu acho que o ano é realmente complicado, está terminando complicado, o ano está muito desafiador para todas as áreas, e temos uma eleição
que foi definida no voto, teve bastante surpresas, tivemos uma economia pautada em determinados planos que não funcionaram e muito pouca coisa andou. Então, temos essa esperança do ano de 2021 para que a gente consiga caminhar, resolver e implementar alguns planos. Mais uma vez, eu coloco em meu nome aqui na disposição de muita gente, o nome dos sinergéticos, para que procurem, ouçam a nossa live, questionem, para que a gente também tenha incentivos para enfrentar toda essa demanda, essa luta que o ano ofereceu. Que é muito triste, eu digo, muito, muito triste, a gente trabalhar, olhar e não ter a visão de que está sendo cooperador ou coparticipativo de tudo isso, né? É muito triste. É como ter uma sensação de que inoperância, não sirvo para nada. Isso não é verdade. Os sinergéticos que estão aqui têm uma excelente proposta e que isso clareia, que isso venha a trazer luz, né, como diz na linguagem bíblica, venha a trazer luz para que as soluções apareçam. E sejamos essa fonte que irradia, né? Não só a solução, mas irradia toda uma perspectiva de soluções e acomodamentos para a tomada da boa decisão. A todos os ouvintes, a todo o Brasil e ao mundo, eu desejo um Feliz Natal e um grande, fabuloso e próspero Ano Novo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Francisco. Nonato, muito obrigado aí pelos seus comentários iniciais. Hoje é um evento mais curto, né? Mas muito bem colocado. Passar a palavra, então, para o nosso amigo Castelo. Ele já encaminha o Roberto Diniz, nosso convidado de hoje, doutor, que também vai falar suas considerações para a gente um pouquinho mais rápido. Castelo, está contigo. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a hora que forem vendo esse conteúdo. A cada dia ele se expressa numericamente num quantitativo maior. Isso é muito importante, significa dizer que maior número de pessoas a cada dia está tomando conhecimento do conceito sinergético. E nós agora, recentemente, passamos por um processo eleitoral no Brasil e, através das redes sociais, eu pude falar eu quero considerar aí em torno de 30 mil pessoas que ouviram, presenciaram, tomaram conhecimento do conceito das plataformas apresentadas pelo Sinergético. Isso é muito importante porque vai quebrando o paradigma do desconhecimento. E eu quero aqui, corroborando com o Nonato, que falou do posicionamento, né, da vinda de Jesus Cristo a este mundo de forma orgânica, trazendo uma inteligência metafísica intangível, uma experiência muito conhecida que ele, certa vez procurado por um senador chamado Nicodemos, a quem ele disse: és mestre em Israel, você tem todo um conhecimento orgânico, mas agora precisa algo novo, precisa se remodelar o conceito. Você precisa nascer de novo. Esse nascimento de novo era uma tomada de decisão, de uma consciência de que aquele tempo chegou para novas tomadas de decisões que não eram mais aquelas costumeiramente vividas pela historicidade humana. E o que é que isso tem a ver com o sinergético? Exatamente isso. Eu e o Paulo participamos em 2018 do Fórum Mundial da Água e ali aquela abordagem já foi feita. Aquela abordagem da necessidade de uso consciente da questão hídrica para a eficiência energética, onde tudo funciona com energia e com água. Então, nós vimos que já em 2018 já havia uma pontuação, uma abordagem do conceito sinergético apresentada em painel pelo Paulo lá naquele fórum, naquele seminário. Né? E nós podemos ver que hoje, né, isso adquire densidade e cada vez mais. Esse ano de 2020 foi um ano de chamada para a reflexão de toda a resolutividade que nós conhecemos ser colocada em xeque e que nós
temos a responsabilidade de quebrar o paradigma, de implantar, de fazer funcionar, de dinamizar o conceito sinergético para produzir resolutividade em tudo, da forma de pensar, da forma de agir, de tomar decisão, de se deslocar, de efetivar um novo processo civilizatório. E esse conceito veio para 2021 como algo importantíssimo, a gestão de governança que agora toma conhecimento do efeito resolutivo do sinergético, olhar para o que nós estamos abordando, olhar para o que nós estamos aqui apresentando, e que o ano de 2021 ele venha com essa dinâmica, quando no final do ano todo mundo começa a pensar e a emitir uma frequência mental para que em 2021 a gente possa despertar para aquilo que é inerente, ou a sociedade humana se recicla em tudo, por assim dizer, ou ela fica estagnada. E isso não é possível. A energia rompe, não existe, Paulo conhece muito bem, não existe isolante para a energia. Quando a energia aumenta, ela vence qualquer isolação. E eu penso que o sinergético tem essa potencialidade de quebrar todo o isolamento, toda a resistência de isolação à entrada desse novo conceito que diz respeito à dinâmica da nossa própria vida. Isso envolve uso de água, isso envolve mobilidade, isso envolve a questão da vacina, isso envolve a nossa capacitação que passamos. Numa live anterior, nós falamos, será que nós estamos vivendo um processo de eugenia para que a resolutividade sinergética se faça presente e sobre, e se manifeste, e se apresente como único caminho para toda a resolutividade da humanidade a partir de agora. Tenho dito aí, agradecer a todos, que a gente possa aí aproveitar muito bem, está sendo visto por várias pessoas, eu quero aproveitar aqui e dizer que tem cada dia mais gente compartilhando com as nossas ideias, gente dando testemunho disso que está despertando, a vinda do nosso querido Roberto aí já é um exemplo, tá? Isso é muito bom. Um grande abraço. Roberto, está contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão participando dessa live. É um prazer imenso estar aqui junto com pessoas que realmente têm a mente aberta para novas perspectivas, né? E, mediante tudo que se passou em 2020, nós temos que repensar algumas formas de pensamentos e ideologias e também otimizar certas questões, porque dentro desse campo que a gente está discutindo aqui, há um conjunto de pensamentos que viabiliza a melhoria das resolutividades das questões, principalmente na questão que nós estamos vivenciando de pandemia, com esse vírus que atacou de forma brusca toda a humanidade. E hoje nós temos que repensar ou refletir algo relacionado a tudo que nós estamos vivenciando. Porque o importante de tudo que a gente passa é não deixar passar de forma inerte, né? Na inércia. Então, esse pensamento sinergético que a gente está falando aqui, ele proporciona aberturas, novos viés, novas possibilidades, e isso faz com que tenha um resultado mais propício para as resolutividades de questões tão emblemáticas que estamos passando. No tocante ao ano 2020, nós fomos atacados por um vírus invisível que trouxe à humanidade uma nova perspectiva de olhares mais abrangentes, né? A comunidade científica hoje ele tem que pensar de diversas formas para encontrar uma relação, o que está relacionado a tudo isso. Será o que pode ter causado foi uma questão econômica, uma questão social, uma questão, várias questões que podem ser
entendida. Então, dentro desse contexto, desse arcabouço que nós estamos vivenciando, eu, no meio educacional, na qual eu me identifico muito, a gente começou a repensar. Até essa semana eu participei de uma banca no IFPB, que trazia um artigo lá falando sobre repensar novas práticas, né, teórica, metodológica, né, dentro das novas tecnologias, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é algo importante, a gente poder refletir e analisar o que de fato estamos vivendo. Então, como os colegas já falaram, hoje eu estou aqui como um novo curioso, uma pessoa curiosa pelo conhecimento, pelas novas ideias em relação a tudo que está se passando, e nós não podemos ficar de fora. Eu vislumbro, com tudo isso que nós estamos vivenciando, algo construtivo, porque quando eu gosto de falar o seguinte, que aquilo que me provoca, causa em mim uma transformação, seja ideológica, de pensamentos, de ideias, e trazendo novas abordagens, novas perspectivas, né, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com o processo humanitário. Então, eu fico muito feliz, mesmo em meio a esse arcabouço de Covid-19, de novas abordagens e meios de viver em 2020, mas nós temos a oportunidade de fazer algo diferente, de fazer contribuição para que a humanidade seja mais efetiva, seja mais contributiva, para que a gente possa, de alguma forma, vivenciar essa realidade, né, em busca de algo novo, transformador, que venha causar impactos que possa gerar à humanidade, ou aos brasileiros, ou até à minha cidade, um repensar, né? Uma forma de repensar, seja na inclusão tecnológica, seja nas quebras de paradigmas, nos novos olhares mais micro ou macro abrangentes. Então, é importante ter essa perspectiva. Eu agradeço e peço a Deus, né, o Ser Supremo, Criador de todas as coisas, como os colegas já falaram aí, da vinda muito pertinente, a vinda de Jesus, a transformação que ele causou na sociedade, na humanidade. Enfim, de que, de alguma forma, Deus possa nos mostrar, nos clarear, nos dar luz para novos olhares, novas perspectivas e viés transformador social, econômico, administrativo, e que a humanidade possa, de alguma forma, se direcionar de uma nova perspectiva em outras dimensões, seja físico-financeira, pedagógica, político-administrativa, e a gente tenha um 2021 reflexivo ainda mais, porque os resultados de 2020 eles vão refletir em 2021, e nós teremos mais desafios ainda, eu acredito, porque nós estamos nos adaptando, e essa adaptação ela vai refletir nas mudanças que nós teremos que fazer em 2021. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor Roberto Diniz, muito obrigado pela sua consideração e reflexão sobre o momento. Achei de extrema importância e pertinência a abordagem à questão da educação, tá? Então, me permita fazer um gancho aqui com relação ao que o Leonardo colocou e o Castelo, que é o seguinte, puxando pelo lado bíblico, né, que nada, vamos dizer assim, fica fora daquela contextualização para a humanidade, né? Por mais que nós queiramos, você busca, mas se você estuda a Bíblia, você vai ver que já estava previsto ali, em algum momento, já estava devidamente contextualizado em função da natureza humana, tá?
Então, o doutor Roberto colocou muito bem a questão da educação, que é a primeira e elementar necessidade de uma condição civilizatória, né? Sem educação não existe civilidade, não existe civilização, não existe mais nada. Então, puxando aí pelo que uma das passagens bíblicas diz mais ou menos o seguinte, né? No final dos tempos, que não é uma coisa ruim, né? Porque Apocalipse é, né, a revelação e não a destruição, tá? Então, o termo Apocalipse vai ser revelado, tá? Então, lá no Apocalipse, existe uma frase mais ou menos assim: no final dos tempos, para a revelação, todos os demônios serão libertados, terão seu prazo vencido e serão liberados, tá? Eu vou fazer um esforço aqui bastante forçado, mas nós estamos exatamente nesse momento. O que vem a ser esse momento? Todos os erros ou natureza humana mal formada está sendo exposta nas mídias da internet. Então, hoje nós temos a liberdade absoluta, total de todos os, vamos dizer assim, bons e péssimos exemplos da natureza humana. Esse é o nosso momento. Então, nós temos que ter, e o Castelo colocou muito bem, muito acanhadamente, viu, Castelo, mas colocou a questão da eugenia como sendo uma preocupação, tá? Ela pode até não ser uma eugenia biológica, mas vai ser uma eugenia digital. Porque, dentro do contexto que o doutor Roberto acabou de colocar, a preocupação de formar os jovens, quem não tiver uma boa conexão, quem não tiver uma fibra ótica, quem não tiver um computador que faça 10 coisas ao mesmo tempo, ele automaticamente ele já está fora do sistema. Isso é inaceitável. Castelo é ciente que eu estava lá, e o Nonato também, que eu estava na UNB, né? Terminou agora também, essa semana, o curso lá de créditos para pós-graduação, né? E doutorado. Vem, Castelo, quantos daqueles nossos colegas lá tinham o artefato digital que eu tenho aqui, por exemplo, graças a Deus, entendeu? Para fazer o que precisa ser feito para ter uma mínima de boa educação. Eu não vou entrar nos detalhes, mas tinha gente lá que mal trabalhava com o celular e não tinha condições sequer de aparecer porque talvez estivesse acanhado de não expor o seu ambiente aonde ele deveria estar estudando. Tem noção do grau de eugenia que isso provoca? Inviabiliza a vida daqueles que estão mais necessitados da educação do que todos os outros. Enquanto isso, nós temos outros lixos culturais ganhando audiência de 4 milhões, 5 milhões. Né? Eu não vou falar aonde está, nem geograficamente, porque ele é muito conhecido. Aqui em São Paulo tem vários porcarias, lixo cultural. Né? E, infelizmente, até alguns que seriam orientadores de grandes ideias, pensamentos e tal, hoje estão se mostrando que são também medíocres na abordagem, porque não edificam a condição humana, estão degradando, viraram um bate-boca de fundo de quintal, de cortiço, sentando o pau no governo, ou sentando o pau no governador, né, no governo federal, ou no governador, ou falando bobagem sobre as questões macroeconômicas, ou falando bobagem sobre as questões energéticas. Tá? E eu vou dar vamos dizer assim, um atestado aqui de sinergia, de ser um ser sinergético. Eu sei que o meu projeto, as minhas lives nos últimos 6 meses foram literalmente chupadas e estão virando teses de alguns, né? Em algumas faculdades, principalmente líderes em energia, aí, que estão tentando replicar, fazer vamos dizer, um remendo em cima disso. Essa última dessa semana, e a do Sindicato dos Engenheiros também, replicou de tal forma que eles simplesmente, esse terceiros e quartos, não o sindicato, obviamente, puxaram todo o raciocínio desde a Rio+20 até agora, por uma moça demais até, para dizer que foi ela que contextualizou tudo aquilo.
Porque é impossível quem não tem, no mínimo, 40 anos de profissão, 40 anos de experiência de vida, chegar a certos tipos de conclusão. Está entendendo? Mas eu sou sinergético. Doutora que fez, espero que chegue. Ao meu amigo que esteve no Senado comigo, eu não vou repetir o nome, que eu já falei no início, tá? E um outro grande orientador lá no Rio de Janeiro, façam um excelente proveito disso. Transformem o que vocês possam transformar pelo bem do país e pelo bem da humanidade. Ser sinergético não é correr atrás de papel pintado para satisfazer os mais baixos e vis desejos do ser humano. Então, se é por cópia, se é por ilação, porque Deus, quando manda uma ideia, ele manda para todos. Ele mesmo disse, né? Jesus Cristo diz, os sementes serão jogadas, né? Umas brotarão, outras morrerão, outras serão sufocadas. Tá? E o que eu tenho como obra, junto com os amigos aqui agora, do sinergético, desenvolvimento sinergético, e o sinergético Smart Grid, é inspiração. Nunca pensei em ser cientista e muito menos ficar me matando para desenvolver certos tipos de projetos que alguns consideram inviáveis. Inviável é porque não conhece. Não conhece, não tem experiência de vida, não tem experiência de técnica, não tem experiência pessoal, não tem relacionamento ou falta de relacionamento para concluir um projeto tão amplo e tão complexo no aspecto de execução de obra. Não conhece. Queridos, com todo carinho, não é para o meu grupo aqui, não. Estou falando para os ouvintes que, às vezes, passam aqui só para puxar ideias. Tá? Não vai realizar. Ponto. Mas o sinergético se predispõe até a ajudá-los a concluir alguma obra, contanto que não venham com a especulação civilizatória. Não venham propor coisa que vai extorquir o ser humano ou o próximo. Se quer fazer uma coisa sinergética, que todo mundo ganhe, que todo mundo vença, que todo mundo se sobreviva, estamos juntos. Agora, se for para extorquir, como já me propuseram de tudo, financeiramente, mulheristicamente, e vai por aí afora, estou fora. Ficar fazendo live só para fazer de conta não é o meu foco e nem dos colegas que estão aqui. Cada um já se posicionou, conseguiram entender o propósito do sinergético. Tá? Então, a questão, Roberto, da questão educacional é crucial nesse sistema. Né? O Castelo também reforçou aí a questão do tratamento da energia. O pessoal tem que entender que já James Watt, lá em 1750, mais ou menos, está entendendo? É que deu origem à Revolução Industrial, praticamente. E como que ele deu origem a isso? E que ele não tomou cuidado para a exploração do próximo. E a segunda Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XIX, que foi gerada praticamente com Tesla, que também vacilou e não cuidou do que tinha que cuidar, e deixou um grupo, eu não vou dar nem o setor a que ele é envolvido, sugar as energias do planeta. E hoje, 140 anos depois, nós estamos sujeitos ao mesmo sujeito. Não vou dar nomes para não criar problemas jurídicos, mas eu sei de todos eles. Então, o sinergético vem para quebrar essa relação extorquidor do extorquido, que no caso é a civilização. Até mesmo os milionários que se acham donos da economia suficiente para tentar botar o lockout no mundo todo para manter o seu parasitismo produtivo, porque são meras especulações civilizatórias, não são industriais, não são produtores de soluções, tá? Porque agora virou tudo, né, os day trades. E os jovens, Castelo e Nonato, que nós estamos aqui
sempre refletindo. Os jovens estão caindo nesse mundo de especulação. E aí o Roberto tem razão de falar que, sem educação, vão embarcar numa canoa furada. Estão todos montando no day trade. Não vou explicar isso hoje, porque tem outro momento. E o momento é para finalizar o ano. Finalizando nossa abordagem, nós temos que sair da especulação civilizatória e entrar no mundo do cimento que vire concreto real no curto prazo. É essa a nossa proposta, é esse o nosso objetivo. Não vamos vender os nossos irmãos. Não vamos permitir, Castelo, a eugenia, muito menos uma eugenia digital, tá? Que é uma segregação de tal forma, tentando eliminar os mais velhos pelo lado de cima, né, etariamente, e neutralizando aqueles jovens que não têm poder econômico para se educar, porque a educação vai ser digital. Não tem como fugir disso. É o momento mais democrático da civilização, é a democracia. Agora, os mesmos que foram liberados, né, pela força de Deus, permitiu que eles voltassem a tentar atrapalhar a civilização, estão aí enchendo a internet de lixo em vez de coisas boas como nós fazemos aqui. Então, eu quero deixar isso registrado. O ano de 2020 foi realmente o ano da curva, né, ponto de inflexão da curva do civilizatório. O que vem a ser totalmente especulativo deve ser vou dizer assim, defenestrado, né? Eliminado, porque a quantidade de energia boa que nós gastamos para estar aqui conectado, né, Castelo? Donato dos Estados Unidos, Castelo de Brasília e o Roberto lá na Paraíba. Quando é que isso seria previsto por Salomão, na sua total sabedoria? E, no entanto, gente perde tempo com isso, falando bobagem, lixo cultural, todo quanto é tipo de demônio soltos falando e atrapalhando a vida de quem poderia estar civilizadamente vivendo muito bem. Eu encerro aqui. 2020 foi um ano fantástico, muita reflexão, muita realidade para todos que ficam sonhando com coisas que já foram. Eu também agradeço a presença de todos nessa live de hoje, né? Deixo registrado aqui a minha satisfação de ter mantido, né, esse ambiente de liberdade total de que cada um possa expor, e agradeço também o respeito de todos as ideias, mesmo que às vezes contrárias. Fica então registrado, vai para o YouTube, né, que é uma ferramenta bastante interessante aí, e importante no momento de replicar as coisas boas da vida. Tá bom? Um feliz final de ano a todos, Natal, passagem de ano, e que 2021 seja realmente bastante produtivo, reflexo de todo o aprendizado. Castelo, está contigo, fala. Abre o microfone, Castelo. Pronto, abri. É só para reiterar os agradecimentos, né, a todos, ao Nonato com brilhantes colocações, ao nosso jovem doutor, né, Roberto, com relação à importância da educação, né, a forte pontuação do Paulo, nesse momento de reflexão, nesse momento de ajuntamento de ideias proativas, para que a gente possa adentrar um novo horizonte. E eu quero aqui me reportar aqui a uma passagem do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Buscai a renovação do vosso estado mental dia a dia. Isso é educação. Isso é o que o Roberto falou. Todos os dias nós temos que fazer individual e coletivamente reflexão sociológica para que a educação promova a devida transformação que tanto nós precisamos. Para finalizar, deixar o meu abraço, né, a todos, né, ao meu amigo Magalhães que acompanha, a nossa querida Maria da Paz, lá no Rio Grande do Norte, que já é uma sinergética ressonante,
Ela fala, eu conheço já o Nonato, eu conheço o Paulo, e agora ela conhece o nosso amigo Roberto. Que bom que a cada dia a gente consegue quebrantar, né, o coração das pessoas e mostrar que nós trazemos um conceito sui generis, um conceito divino, que é o da transformação do estado mental de todos nós, no sentido da igualdade, no sentido de que todos, como o Paulo falou, todos nós temos direito a ser informado, a ser atendido pelo que promove um novo entendimento. Tenho dito, um grande abraço a todos. Alô, Castelo. Obrigado. Alguém mais? Tem alguma posição? E só para relembrar, então. Quero ou não? Só para fechar, né? Não existe um ser vivo sem a dispensação de Deus. O simples fato de estar vivo já é uma condição de que Deus está presente. Tanto os bem como os não tão bem, né? Porque se Deus até permite o mal, também ele permite, porque senão ele poderia dar cabo de tudo que é possível. Se nós não entendemos essa dimensão da existência de Deus, é complicado, né? Então, eu encerro com esse breve pensamento aí, para que a gente produza bons frutos, como está escrito na palavra. Então, peço licença, mais uma vez, a replicar isso, viu, Roberto? A gente pede autorização aí para colocar nos meios de mídia e agradeço a presença de todos.